Aplauda mais forte ao Senhor, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Vocês estão felizes por estarem aqui nessa noite? Vocês estão felizes pela oportunidade de estar diante da palavra de Deus? Amém. Amados, desde o dia que eu recebi o convite, a pastora Nancy nos convidou, eu tenho questionado e tenho falado com Deus da palavra para esta noite, que não é fácil. E eu, durante esses dias, venho perguntando a Deus: Deus, gera no meu coração a tua palavra. E quarta-feira eu estava no altar e Deus falou comigo. Amém? Amém? Amados, por favor, vamos colocar de pé e abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34. Você que está com Bíblia, chega perto de alguém que está sem Bíblia. Você que está sem Bíblia, chega perto de alguém que está com Bíblia, dá um help para o seu irmão, ajude-o. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Segundo livro das Crônicas de Israel, de Judá, conta a história dos reis. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco, para que essa palavra ela possa não somente chegar aos nossos ouvidos, mas ela possa penetrar no nosso coração, na nossa alma e gerar o fruto que ela tem que gerar. Feche os teus olhos, peça a Deus para falar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é um privilégio para nós estarmos aqui. Meu Deus, renova a nossa mente pela tua palavra, abre os nossos corações nesta noite, meu Deus, e faça dos nossos corações uma boa terra para receber a semente do Senhor, a tua palavra, e no momento em que esta semente, esta palavra cair nos nossos corações, que ela possa gerar uma árvore frondosa com muitos frutos para o teu reino, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A partir do verso 3: Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes de ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Verso 4: Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Amém? Vamos mais à frente, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler somente o verso 22. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, nós vamos ler somente o verso 22, que diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém, queridos? Pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, como eu disse a vocês, eu estava esses dias questionando a Deus, e Deus me lembrou uma palavra que há muito tempo, que há algum tempo ele gerou no meu coração. E se nessa noite você perguntasse para mim assim: pastor, qual é o tema da palavra que Deus gerou no seu coração para esta noite? Eu te dou esse tema. O tema da minha palavra desta noite é o anel de Josias. Vamos repetir? Diga comigo assim: o anel de Josias. E novamente, vamos lá: o anel de Josias. Agora é para nós gravarmos ainda mais o tema. Vou contar até 3 e você vai dizer o anel de Josias. Vamos lá? 1,
2 Crônicas, capítulo 34, que fala a respeito do nascimento e o começo do reinado de Josias. Mas para nós entendermos a importância que Josias teve, nós temos que ler um pouquinho antes, ler um pouquinho a história do seu pai, ler um pouquinho a história do seu avô. O avô de Josias foi um rei em Judá chamado Manassés, e ele foi um rei que não obedeceu, que não obedeceu dentro daquilo que Deus tinha para ele, não respeitou os propósitos que Deus tinha para a nação, e ele fez muitas coisas terríveis. Na sua casa, leia a história do rei Manassés, e você vai ficar impressionado do tanto que ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele não olhou Israel como o povo de Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele abandonou a Deus, não buscou a Deus. Antes, ele trouxe imagens de escultura das nações em volta e colocou essas imagens de escultura dentro do templo que foi erguido para adorar a Deus. Ele construiu quartos do lado do templo, e dentro desses quartos ele colocou aquilo que é chamado de prostitutos cultuais, ou seja, pessoas que ficavam lá. Então alguém, quando queria prestar culto a um Deus, a um pseudo-Deus, na verdade um demônio chamado Acera, ele passava perto de uma pessoa, ou ia até um quarto desses, dava uma oferta, dava alguma coisa daquela pessoa, e entrava lá no templo, e diante da imagem daquela imagem, ele tinha um contato íntimo, ele tinha um contato sexual, e aquilo era culto, era uma adoração. Ainda mais Manassés, ele não somente fez isso, mas ele fez com que o povo fizesse isso. E aí a Bíblia diz que ele adorava o sol, a Bíblia diz que ele adorava a lua, adorava as estrelas. A Bíblia fala que o coração dele foi um coração que se encheu de tanta vontade, se perverteu de uma tal forma, que ele foi até um lugar próximo a Jerusalém, chamado Vale de Rinom, ou Vale dos Filhos de Rinom. E lá nesse vale havia um lugar chamado Tofete. E lá tinha uma imagem. Esse rei chamado Manassés um dia, ele pega o filho dele, vai até esse lugar chamado Tofete, onde existia uma imagem. E ali ele amarra, enrola o filho vivo e queima o filho vivo em adoração àquela imagem. O povo começou a fazer isso, o povo começou a se esquecer de Deus. A Bíblia diz que em todos os altos, ou seja, em todos os montes, as pessoas, aonde havia uma árvore bonita, as pessoas de Judá, elas adoravam o sol, a lua, levavam bolos de passas, e ali eles ofereciam aquilo que nós sabemos que eram demônios, ou adoravam a demônios. Manassés reinou 55 anos, e aí morreu, viveu algumas coisas e morreu. O filho dele, chamado Amon, assumiu o trono. E Amon tinha um coração mais pervertido do que o do pai, tão mal que os próprios auxiliares dele, que deveriam ajudá-lo no reinado, o mataram. Ele reinou somente 2 anos. E aí nós chegamos no nosso herói, chamado Josias. A Bíblia diz que ele foi colocado como rei com 8 anos de idade. Durante 8 anos, a Bíblia não fala o que aconteceu durante a vida dele, mas a Bíblia fala